Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vai você? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Dando continuidade à nossa série Os 13 Princípios da Fé de Maimônides, vamos hoje tratar de mais alguns aspectos relacionados a estes princípios. Vamos para o quinto princípio, que diz: creio plenamente que o Criador é o único a quem é apropriado rezar ou orar, e que é proibido dirigir preces a qualquer outra entidade. Esta é uma premissa muito interessante dentro do judaísmo, porque todas as nossas orações, elas são dirigidas ao Eterno. A explicação é: o quinto princípio nos ensina que é absolutamente proibido orar a qualquer outro que não seja o Eterno. Para o judeu é por idolatria orar até os mais elevados anjos divinos. Ou seja, a nossa oração tem um endereço certo, o Eterno. Por quê? Porque ele é a realidade absoluta, ele é ele é ilimitado e ele é o Eterno. E não tem lugar para a gente pedir nada para ninguém, porque não existe outro poder independente no universo. Então, como o Eterno é infinito, ele está em toda parte, ele pode ser acessível a qualquer um. Não tem intermediário, ok? Então, seria ilógico qualquer tipo de atitude e de oração a outro que não a ele. Então, nós temos uma coisa muito interessante aqui, porque nós percebemos o quanto a nossa oração precisa ser dirigida ao Pai, mas nós podemos fazê-la em nome de Yeshua. Isso não quebra nenhum desses princípios do judaísmo, e esse quinto princípio continua intacto, porque todas as vezes que nós oramos em nome de Yeshua, nós temos uma capacidade de dizer que Hashem, o Eterno, o Santo, bendito seja Ele, está recebendo a nossa oração que está sendo feita em nome de Yeshua. E por que isso? Porque está escrito que o Eterno deu a Yeshua um nome, para que ao nome de Yeshua todo joelho se dobre e toda língua confesse que Yeshua é o Senhor, para a glória do próprio Pai. Então, não há problema nenhum quando nós fazemos esse tipo de coisa, mas a nossa oração precisa ser feita sempre ao Pai, ao Eterno. Então, isso é uma questão óbvia, tá? Para não gerar nenhum constrangimento e nenhuma questão ligada à idolatria, tá? Então, o judaísmo proíbe que haja um intermediário entre um judeu e o Eterno. Nós podemos pedir a alguém que nos abençoe, mesmo que ore por nós, mas não oramos a nenhum intermediário, nem a um anjo, nem a um outro ser humano, independentemente de quão santificado possa ser. Podemos pedir a outros que orem por nós, mas isso também não nos isenta de nossa obrigação diária de orar a Deus. Esse aqui é um comentário muito interessante da tradição judaica, e eu quero aproveitar esse comentário para mostrar uma realidade para os nossos irmãos. Dentro do judaísmo existe uma coisa muito interessante, que o judeu ortodoxo ele foge um pouco desse princípio. Aí você vai dizer assim: mas por que ele faz isso, Rabino? Eu não sei por quê, mas ele vai, por exemplo, no túmulo dos sábios, nos túmulos de rabinos muito proeminentes, e ora ali, e alguns pedem até para aquele rabino, tá? Então, isso existe dentro do judaísmo? Existe. Então, essa proibição aqui, ela não é uma coisa assim que é levada tão rigidamente. Então, quando alguém falar para você: mas um judeu desses por aí disser para você assim: mas você não pode orar em nome de Yeshua, ele não pode ser o intermediário. E aí você pode chegar para ele e dizer assim: se os rabinos, os homens que foram proeminentes em Israel estão mortos já, e as pessoas oram no túmulo deles pedindo para eles, por que Yeshua, que é o Mashiach, que é o ungido do Eterno, não pode ser o meu intermediário? Então, isso aqui é uma coisa muito interessante. Isso não é dito, tá? Isso não é falado nos círculos fora do judaísmo. Por quê, irmãos?
porque a gente precisa compreender que algumas coisas dentro do judaísmo, elas não são bem como as que são colocadas por aí, ou seja, nesse ponto aqui, o judaísmo quebra esse princípio de orar a um intermediário. Eles oram sim, tá? Lógico que eles pedem ao esse intermediário que fale com Hashem, mas na realidade esse intermediário é uma pessoa humana, um homem que morreu e que, por ser um homem de uma santidade muito elevada, poderá então interceder ao Eterno por eles, entendeu? Pelos méritos do fulano de tal. É assim que se faz esse tipo de oração. Nós oramos então pelos méritos de Yeshua HaMashiach, por aquilo que ele fez, pela sua morte, mas também pela sua ressurreição, porque os rabinos estão mortos e enterrados, e Yeshua não. O túmulo dele está vazio em Jerusalém, tá? E inclusive tinha uma placa escrito assim: ele não está mais aqui porque ele ressuscitou. E essa placa foi tirada daquele lugar, do túmulo de Yeshua, justamente por provocar esse tipo de situação, de mostrar ao mundo que Yeshua ressuscitou e que isso é uma realidade, e só o Mashiach faria isso, ok? Sexto princípio: creio plenamente que todas as palavras dos profetas são verdadeiras. Interessante, amados, que a própria Escritura diz que nós devemos crer nos profetas e a nossa fé nos profetas nos faria prosperar. Aqui, eu gostaria de mostrar, salientar aos irmãos que a nossa crença na palavra dos profetas é porque eles nos trouxeram a palavra do Eterno. Ok? Só por isso nós cremos nos profetas. Nós não cremos nos profetas por outro motivo. Então, é preciso ficar muito claro aqui que os profetas, quando eles trouxeram a palavra do Eterno, eles sacaram do reino espiritual a palavra do Eterno, eles tiraram do reino espiritual essa palavra, para que eu e você possamos ter essa palavra materializada entre nós e possamos proclamar, ou seja, nós possamos repetir essa palavra para que ela possa causar um efeito duradouro na nossa vida, tá? Então, a profecia, ela é um elemento necessário da religião, porque para Deus, ou para que o Eterno, possam ter um relacionamento significativo, tem que haver alguma forma de comunicação, e a profecia é uma delas. E eu gostaria de entender, fazer os irmãos entenderem que a profecia, ela não é só preditiva, tá? Um profeta, ele vai prever alguma coisa, ele não vai falar só isso, tá? Ele vai esclarecer, ele vai exortar no sentido de levantar a vida de uma pessoa, tá? Ele vai transmitir uma mensagem para indivíduos ou para nações. Então tudo isso é atribuição do profeta. E nós tivemos alguns profetas que vieram de linhagem sacerdotal, que tinham um conhecimento muito profundo das Escrituras e que usaram esse conhecimento para poderem profetizar para Israel e para as nações. Então o profeta não é qualquer um que se levanta, é alguém que já carrega, além da unção profética, carrega um conhecimento das Escrituras, para que esse conhecimento faça com que ele possa profetizar, declarar aquilo que é o desejo do Eterno para as nossas vidas e a vida também das nações, tá? Porém, essa pessoa tem que falar de acordo, no mesmo nível, na mesma direção das Escrituras. A sua profecia não pode contradizer nenhum ponto das Escrituras para que ela seja reputada como uma profecia verdadeira, ok? Uma outra coisa que é importante observar, que uma pessoa que realiza milagres e prevê às vezes o futuro, não é necessariamente um profeta. O comentário é que os feiticeiros de Faraó fizeram os mesmos, tá? Fizeram água virar sangue e realizaram outros milagres na época de Moshe. E eles não eram profetas do Eterno.
Então, se existe profeta do Eterno, existe profeta do outro lado também. Então, o maligno também tem profetas, mas não com o intuito de esclarecer. A profecia deles é para levar as pessoas ao engano, entendeu? Mas quando a gente fala de profecia vinda do Eterno, essa pessoa que profetiza tem que ser também alguém que guarde, observe e viva os mandamentos do Eterno, tá? Então, o profeta, ele tem uma função básica, que é fortalecer a emuná, a fé do povo, no Eterno e na sua palavra. Então, o profeta, ele não vai levar o povo a se desviar do Eterno. Quem faz isso são os profetas gentios, os profetas de Baal, os profetas de Satanás, tá? Então eles são chamados assim de falsos profetas, e não importa o que eles façam, o objetivo deles é diferente do objetivo do profeta do Eterno, sempre, ok? O sétimo princípio, nós cremos plenamente que a profecia de Moshe Rabbeinu é verídica e que ele foi o pai dos profetas, tanto dos que o precederam como daqueles que o sucederam. Esta também é uma questão bem interessante quando se fala de Moshe Rabbeinu, porque Moshe foi o mestre, ele foi um grande homem do Eterno e tudo mais, só que Moshe, ele foi também o precursor de algo que aconteceria, tá? Então, o judaísmo, diferentemente das demais religiões, ele não atribui poder divino aos seus fundadores, aos seus líderes, tá? A Torá ensina que Moshe foi o maior de todos os profetas, que ele era simplesmente um ser humano, nascido de pais humanos como qualquer um de nós. Isso nos mostra que é possível que nós também sejamos profetas em alto nível. Isso não nos desqualifica nada. Pelo contrário, isso nos mostra que há uma possibilidade de que cada um de nós possamos ter um conhecimento das Escrituras, de uma unção ligada a isso, uma unção profética, que também vai nos capacitar a ter um alto nível espiritual, tá? E só que ele teve uma compreensão do Eterno num grau que só foi superado pelo Mashiach, tá? Até então, Moshe foi a pessoa que teve uma maior penetração no reino espiritual que um homem já tinha visto até aquele momento, tá? Então isso também é uma questão muito interessante, tá? E como ele foi o maior de todos os profetas, tá? Aí essa aqui já é a tradição judaica. Nem mesmo Mashiach será um profeta do seu calibre, né? Só que essa é uma opinião da tradição judaica. Os nossos sábios são contra essa opinião, porque eles dizem que o Mashiach seria um profeta maior do que Moshe, porque ele viria diretamente do Eterno. O seu nascimento, inclusive, seria miraculoso. Tá? Então, o Mashiach, como ele vai fazer? Ele fez muitos milagres, ele fará no futuro, tá? Ele se compara a Moshe, mas ele vai além de Moshe, porque para você ter noção, Moshe não fez ninguém ressuscitar, e Yeshua já fez várias pessoas ressuscitarem. Moshe não trouxe a salvação e não morreu e ressuscitou para que alguém pudesse obter a salvação. E Yeshua fez isso. Então, nós entendemos e compreendemos os princípios de Maimônides, porém, nós sabemos que os nossos sábios, que foram outros que não concordaram com este princípio de Maimônides e o completaram, tá? Eles então dizem que o Mashiach seria realmente muito maior do que Moshe, e foi o que aconteceu, tá? Isso aconteceu de uma forma tão extraordinária que Yeshua estava reunido com os seus discípulos num determinado lugar e aparecem para ele algumas figuras, entendeu? Entre elas Moshe e Eliahu, tá? Os dois apareceram para conversar com Yeshua. Então, a gente percebe uma coisa interessante, que o Eterno não permitiu que Moshe fizesse, que foi pisar na terra de Israel, Moshe foi através
dessa visita que ele e Eliahu fizeram para conversar com o Mashiach, conversar com Yeshua. Então, existem algumas coisas que a tradição judaica tem que são fantásticas e tem aquelas questões pontuais que a gente precisa acrescentar através da Brit Hadashah, o nosso entendimento e a nossa visão, que ele é aberto pela Brit Hadashah. Quando a Brit Hadashah chegou, ela serviu para corroborar, para confirmar e ampliar a visão da Torá, porque quando Yeshua chega, ele se torna a Torá viva, a Torá que havia de restaurar o povo de Israel a uma condição de espiritualidade que havia sido perdida durante o tempo, e foi justamente isso que Yeshua fez. O oitavo princípio: creio plenamente que toda a Torá que agora possuímos foi dada pelo Criador a Moshe Rabbeinu. Aqui, a Torá, os 5 livros de Moshe, porque no judaísmo a Torá também é uma designação para toda a Tanakh, ou o Velho Testamento. Então, nós cremos que foi o Eterno que deu a Moshe a Torá, isso não tem dúvida alguma, tá? Então, a Torá foi entregue por Moshe, para Moshe, e foi originada ao Eterno. Então, os primeiros capítulos da Torá que vieram por tradição oral, e quando se fala da criação, nós entendemos que tudo isso foi dado para Moshe, para que ele pudesse deixar isso registrado e se tornar a palavra do Eterno escrita, registrada, tá? Então, só para você ter uma ideia, esse conceito de palavra do Eterno, ele vai reaparecer lá no livro de Yohanan, no livro de João, ligada ao Mashiach. Então você percebe aqui como a Torá, quando ela foi dada a Moshe, ela se transforma numa condição escrita e de revelar o Mashiach através da leitura. Por quê? Porque aquela leitura faria com que a profecia que foi escrita na Torá pudesse depois se tornar carne. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso nos mostra que tudo aquilo que foi profetizado na Torá, de forma direta e indireta, cumpre-se na pessoa de Yeshua HaMashiach. Ok? Então, Moshe, ele foi, como está dito aqui, o secretário do Eterno. Ele foi aquela pessoa que tomou as Escrituras, que foi recebendo as Escrituras e apenas transcrevendo-as de acordo com aquilo que ele estava vivenciando junto ao povo de Israel. Porque uma parte disso ele recebe do Eterno, a outra parte é a vivência dele com o povo de Israel e a interação que o povo tem com ele e com o Eterno. Para demonstrar que a palavra do Eterno, ela vem, alcança o povo e o povo tem uma reação, ou seja, o povo tem uma forma de assimilar a palavra e vivê-la, algumas vezes em obediência, outras não, mas as reações são mostradas ali, tanto positivas quanto negativas, para que eu e você possamos ver que o ser humano é falho e necessita de uma direção do Eterno para que ele possa alcançar a plenitude da comunhão com o Todo-Poderoso. Então, segundo o judaísmo, a Torá é a sabedoria divina. E aí nós vamos nos reportar ao livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios, ele também fala da sabedoria como uma pessoa. Então, a Torá, ela não é só um livro. A Torá é uma entidade, a Torá é uma pessoa que traz conhecimento, revelação e vida para as pessoas, e que ela aponta para o futuro, e ela sempre está se reportando ao futuro, ao Mashiach, porque o objetivo da Torá era apontar para o Mashiach, ok? Então, como o seu autor, ele é perfeito, ele é eterno, a Torá acaba assumindo essa condição de ser um livro perfeito e um livro eterno. Segundo os nossos sábios, a Torá ela tem 70 facetas, ou seja, tem 70 formas diferentes de você entendê-la e interpretá-la. Por isso, se isso fosse dado só por um ser humano, nada disso aconteceria. Mas como ela é escrita pelo Eterno, ela foi dada dos céus para a terra, ela é imutável. Então, por conta dessa questão,
quando um pergaminho da Torá ele é escrito, ele não pode ter erro. Se qualquer coisa estiver faltando, uma letra, um ponto, qualquer coisa, ele é considerado como inválido. Por quê? Porque essa palavra, ela carrega em si um poder, tá? Como ele é escrito em hebraico, a Torá é toda escrita em hebraico, segundo a tradição rabínica, cada letra da Torá tem uma vida própria, e quando elas se juntam, então, elas dão origem a coisas diferenciadas. E o Eterno usou o alfabeto hebraico para dar origem ao universo, para criar todas as coisas. Então, quando nós estamos tratando da Torá, das Escrituras, nós estamos tratando de textos sagrados, textos que têm vida própria. E somente estes textos podem trazer mudança, restauração, libertação, cura à vida das pessoas. É por isso que às vezes uma pessoa vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra e não consegue ser uma transformação. A pessoa vai para a cadeia para pagar por um crime, e quando ela volta, ela não é transformada. Mas quando a pessoa tem contato com a Torá, com a palavra do Eterno, tem contato com Yeshua, há uma transformação na vida daquela pessoa. Lógico que daqueles que se permitem serem transformados, mas algo acontece na vida dessas pessoas e há uma transformação. Por quê? Porque essa é uma palavra que veio dos céus, é uma manifestação da sabedoria divina que vem para transformar a vida do homem. Por isso a palavra do Eterno é tão importante, ela precisa ser manuseada, interpretada por pessoas que têm conhecimento para isso, para que através da forma correta de se falar, de se pronunciar, de se aplicar essa palavra, os resultados que ela vão trazer sejam satisfatórios para o Eterno, que é fazer com que o homem se reconecte com ele. Cada mandamento que foi dado a Moshe no Monte Sinai foi entregue juntamente com explicação, tá? Pois está escrito: sobe a mim ao monte e dar-te as tábuas de pedra, a Torá e instruções. Então, Torá aqui refere-se à Torá escrita, e as instruções são a sua interpretação, que é aquilo que nós chamamos de Torá oral, que também ficou registrada em outros livros que não a Torá. Então, quando nós temos isso, nós percebemos o seguinte, que no judaísmo existem ferramentas que são conectadas com as escrituras que nos ajudam a interpretarmos os textos. Por isso, anteriormente eu falei que a pessoa precisa ter o conhecimento e acesso a tudo isso para que a sua interpretação da escritura não fuja do escopo principal daquele texto que está sendo analisado, porque senão a pessoa vai criar algo em cima daquele texto, dissociando da realidade e criando coisas absurdas, que infelizmente é isso que nós temos por aí. Nós agora estamos terminando este vídeo e voltaremos para terminar a nossa série dos 13 princípios da fé de Maimônides. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like aí no vídeo, fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo, espalhe essa notícia, se associe ao nosso canal, se registre lá no nosso canal e nós nos veremos no próximo.